Olá, associado à CESPRO São Paulo. É uma honra estar aqui com você. Hoje eu te chamo para conversar sobre contratação. É super difícil contratar. Muitas empresas podem lançar mão de uma empresa de recrutamento e seleção, de profissionais para fazerem isso por você. Mas a grande maioria das empresas, especialmente as pequenas e médias, não tem isso estruturado. Algumas não têm inclusive um departamento de recursos humanos estruturado. Então, fica a cargo do gestor e dos seus pares ou assistentes fazerem as contratações. Antes de eu falar sobre contratação, eu queria trocar ideia aqui sobre o turnover. Eu acredito que esse é um dos maiores gastos das empresas. Nós gastamos para contratar, fazendo anúncio, gastamos o nosso tempo selecionando currículos, fazendo entrevistas, gastamos treinamento, a ambientação, tudo que é pago por um funcionário, para daqui a pouco 3, 4, 5, 6 meses eles não estarem mais conosco. Especialmente em tecnologia da informação, nós temos pessoas muito jovens, pessoas que não se prendem por muita coisa, então o turnover aumenta até por conta dessa geração. Eles são mais rápidos, mais objetivos, mais pragmáticos, querem o dinheiro mais rapidamente, têm outras aspirações que muitas vezes nossas empresas não acompanham. Mas isso é assunto para um outro vídeo. O que eu estou dizendo é que pensar em fazer uma contratação profissional é muito importante, mesmo que você não contrate um profissional. Por isso aqui eu vou deixar algumas dicas para você fazer da sua forma, mesmo que caseira, profissional. A primeira coisa é recrutar bem, selecionar bem, triar bem os currículos. Muitas vezes nós pedimos currículos de pessoas que são conhecidas, pedimos para os nossos funcionários indicarem pessoas, olhamos nas redes sociais e então temos ali uma quantidade de currículos. Por que nós fazemos isso? Porque triar o currículo através de uma empresa de anúncios demora um pouco mais. E normalmente, quando a gente vai contratar alguém, é porque já estamos no limite. Nós não temos o hábito de contratar sempre ou de selecionar sempre. Então essa é uma dica bônus. Esteja o tempo inteiro selecionando currículos. Esteja o tempo inteiro entrevistando pessoas. Vá atrás desses talentos o tempo todo, não somente quando você precisa. Porque é natural, quando uma pessoa for embora e é um cargo importante ou uma função extremamente necessária para o seu negócio, que você fique ansioso, que você queira contratar rapidamente. Então é super natural colocar os pés pelas mãos. A primeira coisa, então, é selecionar o tempo todo. Eu estava falando sobre triagem de currículos. Coloque lá num anúncio gratuito, pago, qualquer anúncio que você fizer e comece a triar os currículos de forma racional. Use os filtros da triagem de currículos. Não tenha em mente somente aquilo que você acredita que é fundamental. Use a experiência dessas empresas. Verifique lá se a pessoa tem experiência na sua área. Leia nessas empresas de divulgação de currículos quais são as melhores práticas. E então coloque lá a sua vaga e comece a triar. Um detalhe muito importante é a maneira como você anuncia a sua vaga vai atrair melhores ou piores candidatos. Então, na hora de colocar o seu anúncio nessas empresas que divulgam sua vaga, pense bem ao colocar. Fale um pouco sobre a sua empresa, coloque o seu site para atrair pessoas. Afinal, você quer pessoas que também queiram a sua empresa. Esse já é um bom passo para ser um bom profissional. Depois da triagem, chame para entrevista. Faça uma entrevista bem racional. Não faça apenas uma entrevista perguntando coisas de ordem pessoal ou somente de ordem técnica. Tenha em mente perguntas que abranjam os dois temas. Queira saber sobre a vida da pessoa, mas também queira saber sobre as habilidades dela. Faça perguntas que essa pessoa seja induzida a responder a você sobre os benefícios que ela te trará. Aqui eu estou falando sobre você ser um bom entrevistador, porque muita gente não sabe ser entrevistada. Você pode notar que a maioria das pessoas vira um currículo falante. Você pede para ela contar a trajetória profissional e tudo que ela faz é repetir o currículo dela. Ela fala sobre as empresas que ela trabalhou, ela não fala sobre o que ela agregou a essas empresas. Então, já que o candidato não está preparado,
Faça com que ele responda o que as habilidades que ele teve durante a carreira dele agregam em termos de benefícios para a sua empresa. Uma outra questão é deixar o candidato falar. Muitos entrevistadores que eu vi durante a minha carreira falavam mais do que o candidato. Se empolgavam e começavam a contar sobre a empresa e falar sobre 1000 coisas, e o candidato falava muito menos. Então, faça perguntas inteligentes que permitam que o candidato diga para que ele serve para a sua empresa. Deixe o candidato falar para que ele tenha a possibilidade de contar, para que ele dê as respostas pela boca dele e não você coloque respostas na boca dele. Pergunte para esse candidato o que faz com que ele fique em uma empresa e o que faz com que ele saia de uma empresa. Porque é muito importante saber quais são as crenças, quais são os limites desse profissional. Lembra que a gente contrata pelas questões técnicas e demite por comportamento. Então fazer essas perguntas do que é importante para a pessoa é fundamental. Uma outra dica valiosíssima é submeter essa pessoa a uma análise de perfil. Podem ser inúmeras. Eu gosto muito do DISC. Existem metodologias similares ao DISC, existem metodologias gratuitas, outras pagas, mas o DISC é uma das que eu mais uso. O que essa ferramenta permite? Permite mapear questões que você não vai ter habilidade, não por não ter competência, mas porque esse não é o seu core, você não é um entrevistador profissional, então você não vai ter habilidade para descobrir. Algumas pessoas ficam muito confortáveis na entrevista, então a gente naturalmente passa a gostar mais delas. Mas será que essa pessoa de fato vai conseguir fazer as entregas que a minha empresa precisa só porque ela é despojada, alegre, só porque ela é de fácil conversa? E aquele mais seco que responde as perguntas sim e não, ele não serve para você? A gente tem uma tendência a gostar daqueles que são parecidos conosco, mas nem sempre você pode ter uma equipe que seja homogênea, você tem que ter uma equipe heterogênea. Então aplicar um teste de perfil muitas vezes pode parecer um investimento, uma coisa cara para a sua empresa, mas ele tem um retorno muito grande. Esses testes normalmente aumentam a assertividade na contratação em 90%. O que você vai ter? Então você vai ter em mãos o currículo técnico da pessoa, você vai ter a maneira como ela se portou na entrevista, você vai saber se teve empatia com ela ou não, você vai saber sobre a comunicação dela e você vai ter uma análise profissional de perfil. Unindo tudo isso, a sua chance de acertar é muito grande. Se possível, submeta aquela pessoa à entrevista de uma segunda pessoa, de um par, de um colega de trabalho, porque as percepções podem ser diferentes. E ao submeter, não vale dizer para essa pessoa que vai entrevistar o candidato o que você achou dela, porque naturalmente você pode passar uma percepção e a pessoa já não ir com a mente aberta. Resumindo, coloque um anúncio interessante para achar candidatos interessantes. Trie com critério, sem pressa. Entreviste o tempo inteiro, mesmo que você não tenha vaga. Deixe o candidato falar. Faça perguntas que façam com que o candidato te dê habilidades versus benefícios para a sua empresa. Entreviste o candidato e submeta a outra pessoa. Faça uma análise de perfil. Vamos tentar fazer dessa forma? Parece muita coisa, mas eu te convido a tentar. Obrigada! Sua empresa ainda não faz parte da CESPRO São Paulo? Associe-se!